de Ângeles, através de Valdo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles, manda-nos uma mensagem a respeito das situações que levam alguns de nós, ou muitos de nós, à depressão. Nessa mensagem de Joana de Ângeles, ela coloca da seguinte forma um dos caminhos que leva à depressão. Eu vou ler. Muitas pessoas não gostam muito da leitura, mas eu vou procurar ler devagar para que as pessoas possam captar de uma forma melhor. O mau humor sistemático, vício do comportamento emocional, gera a irritabilidade, que desencadeia inúmeros males no indivíduo, em particular, e no grupo social onde o mesmo se movimenta em geral. Desconcertando a razão, assula as tendências negativas que devem ser combatidas, fomentando a maledicência e a indisposição de ânimo. Todos aqueles que o alimentam transferem-se de um para outro estado de desajuste orgânico e psicológico, dando margem à instalação de doenças psicossomáticas de tratamento complexo, com resultados demorados ou nenhuns. Todas as criaturas têm o dever de trabalhar pelo próprio progresso intelecto-moral, esforçando-se por vencer as más inclinações. O azedume resulta também da inveja mal disfarçada, quanto do ciúme incontido. Atiça as labaredas destruidoras da desavença, enquanto se compraz na observância da ruína e do desconforto do próximo. Muitas formas de cânceres têm sua gênese no comportamento moral insano, nas atitudes mentais agressivas, nas postulações emocionais enfermiças. O mau humor é fator cancerígeno, que ora ataca uma larga faixa da sociedade estúrdia. Exteriorização do egoísmo doentio aplica-se à inglória tarefa de perseguir os que discordam da sua atitude infeliz, espalhando a inquietação com que se arma de forças para prosseguir na insânia que agasalha. Reveste-te de equilíbrio ante os mal-humorados e violentos, maledicentes e agressivos. Eles se encontram enfermos, sim, em marcha para a loucura que os vence, sob o beneplácito da vontade acomodada. Oscilantes nos estados d'alma, mudam de um para outro episódio de revolta com facilidade, sem qualquer motivo justificável, como se motivo houvesse que justifique a vigência deste verdugo do homem. Vigia as nascentes dos teus sentimentos e luta com destemor nas paisagens íntimas contra o mau humor. Policia o verbo rude e ácido, mantendo a dignidade interior e poupando-te ao pugilato das ofensas decorrente do azedume frequente. Não ouvides da gratidão nas tuas crises de indisposição. O amanhã é incerto. Aquele a quem hoje magoas será a porta onde buscarás apoio amanhã. Conquista o título de pacífico ou faze-te pacificador. Todo agressor torna-se antipático e asfixia-se na psicosfera mórbida que produz. O Evangelho é lição de otimismo sem limite, e o Espiritismo, que o atualiza para o homem contemporâneo, convida a transformação moral contínua, sem termo, em prol da edificação interior do adepto que se lhe candidata ao ministério. Vou dar um nome de José a um personagem que pode ser qualquer um de nós. José
tinha aproximadamente 28 anos. Tinha um trabalho que lhe dava uma renda razoável, mas ele era obrigado a lidar com pessoas que tinham uma forma de tratá-lo muito rude, e aquilo o magoava. E ao longo dos anos, aquelas insatisfações que José foi tendo no seu trabalho, no relacionamento com as pessoas dos quais ele tinha que ter contato, não tinha como ficar sem contato com essas pessoas, ele foi ficando insatisfeito com aquelas situações e foi passando aquilo ali, somatizando aquilo ali no seu organismo. Como se não bastasse as insatisfações de José no seu trabalho, também havia se casado e estava insatisfeito, porque o seu casamento não era o que ele havia sonhado, não era o que ele havia esperado. E José, desde a infância, tinha dificuldades de assimilar eventos e circunstâncias desagradáveis que a vida às vezes lhe proporcionava, como proporciona a todos nós. Passado alguns anos, com essas insatisfações geradas pelo trabalho, pela vida no lar, pela vida com a sua cônjuge, José foi convidado por amigos para ir até uma pescaria. José achou que seria um momento de relax, quem sabe poderia, com os amigos, dar uma descansada em sua mente e ficar um pouco alegre, porque andava um pouco tristonho, e acabou indo a esta pescaria com os amigos. Mas à noite, todas as pessoas que estavam neste rancho de pesca foram dormir. E José não conseguia dormir. José foi tomado por uma angústia tremenda, que lhe trazia realmente um mal-estar, taquicardia, sentimentos horríveis começaram a passar por sua mente. Aguentou firme, passou os dias. No domingo veio para sua casa. Chegando à sua casa, disse para a esposa: meu bem, estou sentindo uma coisa muito estranha, estou sentindo uma angústia, uma coisa indefinida, um sentimento de desespero, de pânico. A esposa disse: procure um médico, quem sabe ele possa ver o que está acontecendo com você. José assim fez, procurou o médico, e o médico, conversando com o José, foi percebendo que a forma de José não aceitar os eventos de vida desde que era pequeno fez com que ele ganhasse uma depressão. E a depressão faz com que a química do cérebro se desarmonize. E tendo essa desarmonia na química do cérebro, o depressivo, a pessoa com depressão, sente coisas horríveis. Cada um tem um tipo de depressão e cada organismo reage de uma maneira para aquela depressão, para aquelas determinadas depressões. Então, algumas pessoas não conseguem nem tomar banho. Outras pessoas não querem se levantar da cama. Outras pessoas não querem se alimentar. Cada um recebe a depressão de uma forma, mas todas as formas que a depressão vem, de todas as formas que ela vem para judiar, ela vem realmente para arrebentar com a pessoa. E a pessoa não consegue, sozinha, sair dessa tristeza, sair dessa melancolia. A pessoa precisa realmente de ajuda. E qual seria a ajuda? A ajuda seria de vários profissionais. Inicialmente, a pessoa tem que procurar um psiquiatra. Para quê? Para que o psiquiatra conserte essa parte química que foi alterada pelos sentimentos negativos e pelas emoções negativas vividas pela pessoa que está com depressão. Por isso, muitas vezes, a pessoa vai até o médico
e o médico vai consertar essa química que ficou bagunçada do cérebro. E muitas vezes o médico tenta o medicamento e não dá muito certo, aí a pessoa tem que voltar ao médico, para o médico ir realmente acertando, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é um antidepressivo, é um ansiolítico, alguma coisa para poder fazer com que aquela harmonia retorne ao cérebro da pessoa. E retornando aquela harmonia na química cerebral, a pessoa volta a ser normal, volta a ter uma vida tranquila, pelo menos uma vida normal, como todos nós, como a maioria de nós razoavelmente temos. Então, a procura ao profissional psiquiatra é o primeiro passo para realmente melhorar essas condições negativas da depressão. O segundo passo é procurar um psicólogo, um profissional que possa fazer com que essa pessoa comece a substituir as emoções, os pensamentos, as ideias negativas por novas ideias, por novas formas de interpretar as situações e as ocorrências dos eventos de vida. Porque seria a mesma coisa que um copo de água, para mim, para muitos de nós, seria um copo de água, mas para muitos de nós também, um copo de água pode virar uma tempestade, depende do estado psicológico que eu estou vivendo naqueles momentos da minha vida. Então essa exacerbação psicológica, essa exacerbação emocional, ela vai variar de acordo com cada um de nós, com a emoção de cada um de nós e com o valor que nós vamos dar aos eventos e circunstâncias que a vida vai nos apresentando. Então nem todos vão ter o problema depressivo que José teve. Muitos vão viver coisas até mais difíceis, mais complicadas que José viveu e não vão ter depressão nenhuma. Por quê? Porque eles vão ter mais facilidade ou mais condições psicológicas de aceitar os eventos de vida como circunstâncias normais e crescer com aquelas circunstâncias em termos de evolução. Mas muitos de nós ainda não temos condições para isso, e os eventos de vida realmente nos machucam demais. Os acontecimentos como perda da namorada, um desencarne de uma pessoa querida, a perda de um namorado, as perdas realmente são as que mais judiam do nosso psicológico. Sejam as perdas de que forma seja, essas perdas sempre mexem no nosso psicológico e vai nos detonando, se nós não tivermos uma aceitação e realmente um esclarecimento psicológico para aceitar de uma forma melhor esses acontecimentos. Agora, o psicólogo, o profissional psicólogo, o psiquiatra vai trabalhar a área química do nosso cérebro para restabelecer esse equilíbrio e, restabelecendo esse equilíbrio, voltar à harmonia cerebral. Mas nós precisamos do psicólogo. Por que nós precisamos do psicólogo? Porque se nós não formos ao profissional psicólogo, nós não teremos uma transformação. E sem transformação psicológica, nós vamos desconcertar a química que o remédio vai consertar. Não vai adiantar de nada a gente tomar os remédios que o psiquiatra vai nos passar, ou que o médico clínico vai nos passar, se nós não fizermos uma transformação em nossas vidas. Uma transformação no sentido amplo, de escolher as nossas coisas de uma forma que sejam coisas que serenam a nossa mente e o nosso espírito. Se estamos acostumados a assistir um filme de suspense, de terror, vamos colocar uma música clássica, vamos na natureza, vamos ver coisas que nos façam bem. Nós sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. Se algumas coisas que nós estamos assistindo na TV estão nos deixando tensos, é interessante que procuremos alguma coisa que nos deixe relaxados, que nos deixe bem. Então a gente vai ter que fazer essa transformação emocional, essa transformação na forma de interpretar a vida, na forma de levar a vida. E o psicólogo, o profissional, vai nos ajudar no sentido de que a gente altere essas emoções
E alterando essas emoções, a gente vai melhorando e vai ajudando a química dos remédios a resolver o nosso problema depressivo. Havia uma pessoa que estava com depressão profunda e procurou um profissional de saúde e disse que queria morrer. Isso parece até uma brincadeira, mas o profissional de saúde disse: bom, você quer morrer mesmo? Quero morrer mesmo. Então, já que você quer morrer mesmo, você faz o seguinte: você vai começar a correr. Esse quarteirão é um quarteirão que tem mais ou menos uns 600 metros, um quarteirão um pouco maior do que os normais. Você vai vai correr em volta desse quarteirão até você não aguentar mais. Você vai correr em volta desse quarteirão. Quando você não aguentar mais que você morrer de cansaço, você morreu e pronto. E o sujeito foi e começou a fazer isso. O sujeito começou a correr, correu em volta do quarteirão, correu, até a exaustão. Cansou tanto que deitou na calçada e dormiu na calçada mesmo. Dormiu um sono gostoso, fazia tempo que ele não conseguia dormir por causa da depressão. No outro dia de manhã acordou, sentiu um pouquinho de fome, tomou um cafezinho, um pãozinho com manteiga e falou: mas eu quero morrer ainda, então vamos correr de novo. E continuou correndo, e correu até a fadiga, até a exaustão. Deitou, dormiu novamente. No outro dia já começou a sentir fome, porque o organismo dele começou a produzir a endorfina, substância produzida pelos neurônios, que fazem um hormônio que faz com que a pessoa sinta bem-estar. Ele começou a produzir, já começou a sentir um pouquinho de prazer no alimento que ele foi comer. E aí, novamente, saiu a correr para se matar, para morrer. E não morreu. Foi melhorando, e as substâncias foram se harmonizando, e eu acho que ele está vivo até hoje. Né? Quando a gente não está numa situação de tristeza, de melancolia, a gente precisa de foco, de objetivos. E muitas vezes é difícil a gente ter focos e objetivos quando a gente está numa situação de tristeza. Então a gente tem que começar pelas pequenas coisas e pelas coisas simples. O que seria assim, um exemplo de uma coisa bem simples? A água que nós bebemos. Como seria esse foco na água? Como eu poderia criar esse foco na água? Eu não vou beber água até não aguentar mais de sede. Então você faz de manhã cedo, você fala isso para você, fala: não vou beber mais água até não aguentar mais de sede. A hora que você não aguentar mais de sede, lá para as 11 horas da noite, você enche um copo de água, duplo, né? Enche um copo de água fresca e toma aquela água, sentindo o prazer de beber aquele copo de água. Você vai ver como que já é diferente. E você fez o que durante esse período? De manhã até as 11 horas da noite, você ficou só pensando na água. Igual quando a gente pensa numa namorada, quando a gente primeira namorada, ou quando a gente está amando, e a gente fica pensando na pessoa todo instante. A gente vai dormir pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa. Então vira um foco, né? Vira quase que uma obsessão. Então começa pela água. Então a água vai dar prazer, vai despertar no depressivo o prazer de alguma coisa, que já é beber a água. Depois da água, um suco que goste, um sorvete de baunilha. Mas pegar esse sorvete e não colocar aquela colherona na boca que chega até aqui em cima gelado. Não. Pega uma colherinha pequena e vai sentindo o prazer de tomar o sorvete de baunilha, ou de chocolate, ou de morango. Vai sentindo o paladar do sorvete, mas devagarinho. Aquilo vai despertando também em nós um prazer. Então, o prazer de beber a água, o prazer de um sorvete, o prazer de um alimento que a gente gosta. E como vai despertando o prazer, vai deixando a pessoa um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre. Eu posso lhe destruir, posso lhe adoecer, posso lhe entristecer, deixá-lo de cama, posso deixá-lo infeliz, posso realmente acabar com você.
Mas eu posso também te deixar feliz, posso te deixar contente, posso te alegrar, te dar entusiasmo, te dar alegria de vida, posso te deixar realmente em plenitude. Quem sou eu? Eu sou o pensamento. E você não pode me destruir. Você só pode me substituir. Porque se você me destruir, você acaba com você mesmo. Então você tem que me substituir. Então como que você tem que fazer? Um pensamento ruim, coloque um bom no lugar. Um pensamento ruim, um bom no lugar. Isso é um trabalho de conquista, é um trabalho feito devagar, devagarinho, devagarinho. Mas vai chegar uma hora que você vai conseguir só ter pensamentos melhores, só pensamentos bons. Seria a mesma coisa que a gente tivesse que tirar a água suja de um balde sem entorná-lo. A gente teria que colocar uma água limpa nesse balde, e devagarinho, devagarinho, essa água ia clareando, clareando, até ficar uma água cristalina. A mesma coisa vai ficar a nossa mente a partir do momento que a gente conseguir ter mais pensamentos bons do que pensamentos ruins. É muito importante são as recordações. Ouvimos falar que águas passadas não movem moinho. Ouvimos falar também que quem gosta de passado é museu. O passado são importantes como experiências para nossas vidas, mas não para ficarmos revivendo coisas ruins que nos aconteceram. Agora, recordar também é bom. Recordar é viver, é positivo. Se a gente recordar coisas boas. Por quê? Porque todas as vezes que nós recordamos coisas ruins, nós sentimos no nosso corpo, no nosso físico, na nossa mente, novamente as emoções daquelas coisas ruins, que vão nos prejudicar e vão bagunçar toda a química do nosso cérebro e do nosso organismo. Enquanto que recordar é viver, e quando a gente ficar recordando as coisas positivas que a vida nos oferece, o nascimento de um filho, de um neto, uma reunião de pais, um dia de Natal, estava toda a família reunida, uma reunião de amigos, fraterna, todas essas coisas boas que nos fazem recordar, fazem-nos revitalizar as células do nosso organismo, e nós nos sentimos melhor, nós nos sentimos mais saudáveis. Então recordar é muito bom, quando recordar coisas boas, quando recordamos coisas boas. Agora, a nossa transformação feita, ajudada pelo psicólogo, é muito importante, e por nós mesmos, mas precisamos de mais uma ajuda. E essa ajuda, posso de repente aqui estar até falando uma bobeira, mas essa ajuda eu acho que é a mais importante de todas. É a religião. É a nossa transformação moral, que vai nos dar equilíbrio para analisarmos as situações e os eventos de vida com serenidade e com paz dentro dos nossos corações. Porque é esse crescimento moral, esse crescimento em direção a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, que vai nos transformar no bem, que vai fazer com que nós vibremos o bem, auxiliemos as pessoas com carinho e coloquemos nosso coração em todos os nossos relacionamentos de vida. Aí os eventos de vida passam a ser para nós uma coisa normal da evolução espiritual. E assim a gente vai conseguir subir esse degrau evolutivo de uma forma melhor. Então a religião vai nos oferecer também um atendimento fraterno, que vai ajudar o deprimido, vai ajudar o triste, o melancólico, a deixar a sua vida um pouco mais equilibrada. A doutrina espírita nos dá muitas condições para isso. É o passe, a água fluida, a orientação espiritual, esse atendimento fraterno, as lições do Evangelho,
todas essas coisas e todas as coisas ensinadas por Jesus para nós são as coisas que nos vão dar realmente equilíbrio. E essa bobeira que eu ia falar, nós vamos conseguir equilibrar essa química todinha, porque tudo está centralizado no amor. E quem foi o psicoterapeuta do universo que nos ensinou só isso? Tudo aquilo se concentra no amor, e o amor dá o equilíbrio. Quem é o psicoterapeuta do universo que nos ensinou, que nos deu os caminhos do amor? Jesus. Existe até um livro, uma vez assistindo um programa do Silvio Santos, ele falou desse livro, que é de um médico brasileiro, que diz assim: quem ama não adoece. Por que quem ama não adoece? Porque quem ama realmente, quem segue os ensinamentos de Jesus, tem a psicoterapia mais perfeita do universo. Nós vamos voltar a falar de Jesus e dessas coisas maravilhosas que ele nos ensinou, que ele nos passou. Mas antes disso, vou falar alguma coisa sobre o negativo, o que nos deixa realmente nos caminhos da depressão. Então existe um filósofo alemão chamado Schopenhauer. Esse filósofo, ele era tão triste, tão melancólico, que diziam que quando ele andava, de tão triste que ele era, ele gotejava melancolia. Mas em todo o seu sofrimento, em toda a sua tristeza, em toda a sua melancolia, ele disse uma frase sensacional. Ele fala assim: para o seu próprio bem, nunca tenha animosidade para com ninguém. Existe um provérbio árabe que diz que quando a gente odeia alguém, é a mesma coisa que a gente tomar um copo de veneno para matar o inimigo. Existe um provérbio também indiano que fala sobre o ódio, que diz que quando você tem ódio de determinada pessoa, é a mesma coisa que carregar uma brasa viva nas mãos para jogar no seu inimigo. E a hora que você chegar perto do seu inimigo, as brasas viraram cinza e a sua mão estará toda queimada. Então o ódio só vai nos fazer muito mal. E Gandhi disse uma frase muito linda em termos de fraternidade, em termos de carinho que temos que ter uns com os outros, em termos de sabermos que nós não somos um só. Nós somos todos um só, mas nós sozinhos não somos nada. Nós estamos interligados. Eu não posso estar feliz se o meu amigo está triste. Não posso estar feliz se algum de vocês estiver triste. E vocês também. Não tem como vocês ficarem numa felicidade plena sabendo que o irmão está sofrendo. Não existe, não tem como. Então Gandhi disse assim: eu e tu somos uma coisa só. Não posso te maltratar sem me ferir. Eu e tu somos uma coisa só. Não posso te maltratar sem me ferir. E parafraseando Divaldo Pereira Franco, Divaldo diz assim sobre o mal: o mal que nos querem fazer não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos, porque nos torna homens maus. Nós temos o psiquiatra, o clínico, que vai ajudar a pessoa com depressão. Temos o psicólogo, que vai auxiliar também na transformação da pessoa em relação aos eventos de vida. E temos a doutrina espírita, a doutrina que vai nos mostrar que se nós nos transformarmos moralmente, até a depressão que porventura tenhamos por um envolvimento espiritual, também vai nos dar condições de melhorar pela nossa forma de transformação moral.
Existe uma história de uma águiazinha que foi abandonada num galinheiro. Uma galinha havia tirado uns pintinhos e adotou a águiazinha como se fosse mais um dos seus pintinhos. Passaram-se algumas semanas, os pintinhos foram crescendo, a águiazinha também. Um belo dia, um determinado dia, não era tão belo, porque uma raposa invadiu o galinheiro, e foi aquele alvoroço. Um alvoroço no galinheiro, e galinha para cá, e galo para cá, e a águiazinha bateu as asas e voou. Até então a águiazinha achava que era uma galinha, achava que era um pintinho. Mas quando veio a necessidade, ela bateu as asas e viu que ela podia voar. Nós estamos aqui, muitas vezes, aqui na Terra, muitas vezes nos comportando como verdadeiras galinhas, com asas para voar. Que são as asas para voar? São os recursos que a espiritualidade nos concedeu na presente encarnação, para que pudéssemos atravessar a encarnação com sucesso. Essas asas são os nossos recursos. Nós temos todos esses recursos necessários à nossa caminhada e à nossa vitória. Mas muitas vezes nos esquecemos dessas asas e ficamos nos comportando como galinhas, como pintinhos. Muitas vezes as nossas vidas ficam complicadas. Muitas vezes a gente tem circunstâncias que realmente nos entristecem, nos deixam melancólicos. Mas, assim como no amanhecer de alguns dias a gente acorda e vê que nuvens sombrias estão a encobrir o sol, nós não nos desesperamos. Por que nós não nos desesperamos? Porque sabemos que mais dia, menos dia, o sol voltará a brilhar novamente. E aí ficamos tranquilos. Pelas promessas de Jesus e pelos ensinamentos de Jesus, que disse: vim para que tenhais vida em abundância. Eu vos deixo a minha paz vos dou. A gente tem a certeza que as promessas de Jesus é que todos nós um dia aportaremos num porto de paz e felicidade plena. Nós temos que ter a certeza também que essas nuvens sombrias que pairam sobre nossas vidas, mais dia ou menos dias elas irão embora, e o sol voltará a brilhar novamente para nós, e nós nos sentiremos felizes. Então não devemos esmorecer nunca, devemos confiar, lutar e prosseguir, que a gente vai conseguir a vitória. Divaldo conta uma história de uma passagem que ele teve na Espanha, e nessa passagem na Espanha, o anfitrião estava levando o Divaldo de Madrid para Toledo, uma cidade próxima a Madrid, para fazer uma palestra. E no trajeto de Madrid a Toledo, Divaldo viu um campo de papoulas, são flores do mato, muito bonitas, um campo de papoulas, e pediu para o anfitrião parasse o carro para que ele pudesse apreciar aquele campo de papoulas. O anfitrião disse: mas vamos embora, isso aí, vai ficar olhando isso aí para quê? Divaldo falou: não, mas eu gostaria, se fosse possível e tal, porque a palestra ainda vai demorar umas 4, 5 horas e tal. Aí o anfitrião concordou e parou o carro. Divaldo desceu e começou a andar pelo campo de papoulas. Começou a andar e ficou durante 40 minutos, 1 hora, naquele campo de papoulas, apreciando realmente a natureza, aquela natureza maravilhosa, aquela natureza linda, que nós temos aqui no Brasil, um campo de girassóis. Girassol, a coisa mais linda do mundo, ver um campo de girassol. Assim como o Divaldo apreciou o campo de papoulas, quem tiver a oportunidade de ver um campo de girassóis, é maravilhoso. Então, Divaldo conversando com Joana de Ângeles, Joana de Ângeles disse assim para o Divaldo: até como domingo agora a gente vai comemorar o Dia das Mães, e no coral foi cantado sobre a mãe. Isso vem ilustrar muito o que uma mãe é.
que todas as frases, os versos que falam sobre a mãe, falam sobre as flores. E Divaldo, conversando com Joana de Ângeles, Joana de Ângeles disse a Divaldo: Divaldo, os mentores espirituais dizem que as flores são o autógrafo de Deus na sua criação. E se as flores são o autógrafo de Deus na sua criação, nós todos, sem exceção, somos criaturas de Deus e não somos e não fomos criados para o fracasso, para a tristeza. Fomos criados para a alegria, para a felicidade plena. Embora tenhamos ainda que passar por circunstâncias não muito felizes na forma de interpretarmos os acontecimentos do nosso dia a dia. Agradecendo a Jesus e ao pessoal do Francisco de Assis a oportunidade que me deram de estar aqui hoje, rogo a Jesus que penetre em corações de todos vocês, que vocês possam levá-la para suas casas e em todos os relacionamentos que tiverem em todos os dias de suas vidas, possam fazer com que as pessoas sintam a presença do Divino Mestre junto a vocês. Que Deus nos abençoe.